Olá! Tempo. É complexo a gente parar para pensar na palavra tempo. Ao mesmo tempo que o conceito de tempo é concreto, é linear, o tempo também é subjetivo. O tempo está diretamente ligado à nossa percepção. Se a gente está numa condição de sofrimento, o tempo demora muito para passar. O inverso acontece quando a gente está numa situação de prazer. O tempo passa muito rápido. Dizem que o tempo voa. No entanto, existe um consenso, ou pelo menos existia um consenso, que o tempo é linear. Ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã é amanhã, e não existe uma máquina do tempo que nos teletransporte lá para o passado, não existe uma máquina do tempo que nos leve para o futuro ou que nos leve para épocas que a gente nunca viveu, certo? Então por que tem tanta gente atualmente falando que o tempo não é linear, falando de multiverso, falando de cocriação, falando de conceitos complexos de física e mecânica quântica? E o que isso tem a ver com a nossa vida? Por que tanta gente está se mobilizando nesse sentido para falar do tempo? Atualmente, se você for pesquisar, tem inúmeros vídeos no YouTube de espiritualistas, físicos, todos falando sobre esse movimento. Falando sobre holocriação, sobre nós criarmos a nossa realidade, enfim. São teorias que nos parecem muito malucas ou muito complexas para a gente acompanhar. Então, o que essas pessoas estão falando e por que cada vez mais outras pessoas estão dando atenção a este assunto? Veja bem, na verdade, o tempo não é linear da maneira que você acredita que ele seja. Bom, pelo menos em parte ele não é. Na verdade, o tempo não funciona tão linear da maneira que a gente acredita. Na verdade, racionalmente, ele até parece que funciona assim. Ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã é amanhã. Mas existem outros mecanismos aí no seu próprio universo que te teletransportam com toda facilidade, tanto para o passado quanto para o futuro. Se eu pedir agora para você voltar para o dia 31 de dezembro de 2016 à meia-noite, você sabe o que você estava fazendo, certo? Você pega o seu teletransporte sem nenhuma dificuldade e volta para esse tempo. Conscientemente, você chama isso de memória, né? Você fala, não, eu não viajei no tempo, imagina, meu corpo estava aqui. Sim, a sua matéria estava aqui, mas isso não quer dizer que, se você viajar no tempo o tempo inteiro, a sua matéria não vai ter impacto sobre essas viagens que você faz. Quando eu te convidei a viajar no tempo e lembrar o que você estava fazendo aí dia 31 de dezembro, você foi rapidinho para essa memória e voltou. Isso é saudável, isso é normal. Mas existem outras pessoas que têm essa dificuldade. Vão para as memórias lá do passado, divagam demais nessas memórias, começam a reviver situações do passado. E apesar da sua matéria não ir para o passado, o seu corpo não ir para o passado, ele vai sentir todos os reflexos dos pensamentos que você tiver por conta desse passado. Quando nós fazemos essas pequenas viagens no tempo, o nosso corpo sente o impacto disso, mesmo ele não tendo viajado no tempo com você. Se você volta para memórias traumáticas, o seu processamento cerebral atual, aqui no presente, vai vivenciar aquilo como se estivesse acontecendo novamente. Quando você faz essas pequenas viagens no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro, quando você volta para essas situações traumáticas, o seu corpo aqui no presente vai sentir o impacto disso. Afinal de contas, o tempo consciente, o hoje é hoje, o amanhã é amanhã, é apenas no plano consciente. No seu plano inconsciente, as coisas não funcionam assim. Se você ficar revivendo uma memória traumática inúmeras vezes, o seu corpo aqui no presente vai sofrer esse impacto. Várias pessoas têm vários distúrbios e várias doenças desencadeadas por conta desse processo. Não saber usar o seu teletransporte pessoal com responsabilidade. As pessoas também se transportam muitas vezes para um futuro difícil, para um futuro com poucas possibilidades, para um futuro caótico. Então o seu corpo, a sua matéria aqui no presente, vai responder a isso. Então, essa questão do tempo ser linear, o hoje ser hoje, o amanhã ser amanhã, o ontem ser ontem, é muito relativo, certo? Se aqui no presente o seu corpo sente o impacto de onde você está viajando.
Para onde você anda pegando a sua máquina do tempo, a sua máquina de teletransporte e viajado? Tome cuidado. Existe um filme bem famoso, se chama Clique. Ele é interpretado pelo ator Adam Sandler. Neste filme, ele ganha um controle remoto e ele pode adiantar situações que ele acha chata, cotidiana ou desagradáveis. Só que acontece que esse controle remoto fica viciado. Então, automaticamente, a vida dele começa a passar muito rápido. Quando ele chega lá no futuro e ele tem a oportunidade de reviver a vida dele, ele queria saber o que ele estava fazendo nos momentos em que a vida estava sendo adiantada pelo controle remoto. E ele se percebeu apático. Ele se percebeu dando respostas no piloto automático, fazendo somente aquilo que era solicitado. E assim, ele foi perdendo a oportunidade de criar os filhos, de desenvolver um relacionamento afetivo real com a sua esposa e acabou perdendo todo o apoio afetivo, enfim, que ele tinha. Esse filme parece mirabolante, um controle remoto que te lança para o futuro. Mas isso já acontece. Acontece todos os dias. As pessoas fazem isso o tempo inteiro. Vivem sua vida apática. Não têm paciência para desenvolver as tarefas cotidianas. Não têm paciência de construir até atingir os seus objetivos. Querem somente colher as glórias e os louros do seu investimento. Só que não têm paciência para investir. Então andamos utilizando esse controle remoto o tempo inteiro. Você muitas vezes pode estar fazendo isso sem perceber e não está aprendendo a viver o momento presente. E é aqui, no momento presente, que você co-cria a sua realidade. Eu digo co-cria a sua realidade porque existem outras pessoas se relacionando com você, co-criando a sua realidade com você. No entanto, o que ela faz com você, se é bom ou ruim, é você que permite. Então, é sua responsabilidade também. Se atualmente a sua vida está complicada, está fora dos eixos, o quanto você tem se dedicado a criar ela aqui no presente? Viajar para o futuro, para um futuro que nem sempre é acolhedor, para um futuro que não tem possibilidades e expectativas, vai adoecer o seu corpo agora no presente. Então, na verdade, toda essa viagem quântica que andam falando por aí, todo esse assunto que vários espiritualistas andam trazendo, é verdade, é real. O tempo não é linear da maneira que você imagina. Mas uma coisa a gente sabe, nós podemos o tempo inteiro viajar no tempo e fugir das responsabilidades aqui do presente. Quando nós falamos de multiverso, é porque dentro da sua cabeça existe um universo de possibilidades para o seu futuro. Qual é o futuro que você está co-criando agora na realidade? Não adianta só ficar nessa viagem de futuro, passado e não estar fazendo nada agora no real, no concreto. Entenda que você precisa utilizar os mecanismos de viagem do tempo ao seu favor. Permita que as suas viagens ao passado seja para que você aprenda com seus próprios erros, para que você transforme a sua realidade e não repita os mesmos dissabores do passado. Permita que a sua viagem ao futuro sejam viagens inspiradoras, sejam viagens que te coloquem na posição aonde você deseja chegar. E agora, aqui no presente, comece a construir esse futuro. Você é capaz. Muito obrigada, até semana que vem.